Romanos 12, verso 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Graças a Deus. Oremos, queridos. Amado Pai, nós te somos gratos por estarmos reunidos na tua casa nesta noite. Agradecemos, Senhor, também por tua palavra que temos lido, que é alimento, que é direção para a nossa vida, e que o teu Espírito nesta noite fale conosco, nos guiando, nos conduzindo, nos orientando e nos ensinando a viver conforme a tua palavra. Deus querido, continue na direção deste culto em tudo. Te oramos assim e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Há uma questão, queridos, que é muito importante para os crentes, que quando alguém se sente assim, num lugar perfeito, que ele está muito bem, então ele costuma dizer: eu estou no centro da vontade de Deus. Porque não há coisa melhor e mais importante para o crente do que entender qual é a vontade de Deus para ele e estar dentro deste padrão, agradando a Deus e fazendo aquilo que é a sua vontade. Buscar conhecer e fazer a vontade de Deus é algo fundamental, eu diria, é o propósito maior da vida do crente aqui nesta terra. Nossas escolhas, as direções que tomamos, as atitudes que temos, todas precisam ser guiadas por um forte desejo de fazer a vontade de Deus, porque isso, sem dúvida, é o melhor para nós. No texto que nós lemos, depois de, em 11 capítulos, o apóstolo Paulo falar sobre a justificação pela fé, o que Cristo fez por nós, como Ele nos deu nova vida, nos salvou, aqueles que creram, nos tirou de um padrão de vida completamente ímpio e nos deu agora nova vida. Paulo vai começar este capítulo 12 dizendo: portanto, irmãos, ou seja, diante de tudo que ele já havia falado sobre a salvação, a justificação pela fé, ele diz: portanto, pelas misericórdias de Deus. Ele não está pedindo assim, irmão, pela misericórdia. Não, ele está dizendo, por causa das misericórdias de Deus, por causa do que ele já fez por nós, por ele ter nos salvado, nos limpado, nos trazido a uma nova vida, ele diz: peçam que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis com este mundo, não ande na forma deste mundo, não ande segundo o padrão deste mundo, mas transformai-vos, ou o termo lá no original está numa fala passiva, ou seja, deixem-se transformar, deixem que Deus os transforme, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo diz então que é quando nós realmente nos entregamos a Deus e fazemos da vida um culto, e quando nós realmente deixamos que Deus transforme a nossa mente, é que nós podemos experimentar a boa, a perfeita vontade de Deus. Então a pergunta que eu quero nesta noite buscar responder, olhando na palavra de Deus, é: qual é a vontade de Deus para nós?
que Deus quer para a nossa vida. E nós vamos ver algumas destas coisas principais que Deus quer para nós. Alguém pode ficar em dúvida: será que Deus quer que eu case? Será que Deus quer que eu me mude? Será que Deus quer que eu compre uma bicicleta? Será que Deus quer que eu faça isso? Mas essas coisas, queridos, elas são de menor importância quando nós entendemos qual é em seu objeto maior a vontade de Deus. Na sua visão mais ampla, qual é a vontade de Deus? Porque quando entendemos qual é a grande vontade de Deus para nós, então as outras coisas mais facilmente nós poderemos encaixar naquilo que de fato é o que Deus quer para nós. Então, o que Deus quer para nós? Qual é a sua vontade? Primeira coisa, sem dúvida alguma, Deus quer que eu seja salvo. A palavra de Deus deixa claro que Deus quer salvar todas as pessoas. 1 Timóteo 2, verso 3 em diante, ele diz que isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Se há uma coisa que é a vontade de Deus para todas as pessoas, é que elas sejam salvas, que elas creiam em Jesus e tenham nova vida. 2 de Pedro 3:9, ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, a promessa da sua vinda, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Veja que Pedro, pelo Espírito Santo, diz que a vontade de Deus é que todos os homens se arrependam e sejam salvos. Em João capítulo 6, verso 39, o Senhor Jesus diz: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então Jesus, Paulo, Pedro, deixam claro aqui que Deus quer que todos creiam em Jesus, se arrependam e sejam salvos, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer por todas as pessoas. Hebreus 2:9, ele diz que pela graça de Deus, Cristo foi da vontade do Pai que ele provasse a morte por todos os homens. Então nós temos como primeira evidência geral desta vontade de Deus para nós, é que Ele quer que nós sejamos salvos. Por isso Ele mandou pregar o Evangelho a todos, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas, porque Deus quer que todos se salvem crendo em Jesus. Se você já é um salvo, você está já dentro da vontade de Deus. Quem não é salvo ainda não está na vontade de Deus. Ele pode achar que está no emprego bom, ele pode achar que fez um casamento bom, mas ele ainda não está na vontade de Deus, porque em primeiro lugar Deus quer que nós sejamos salvos, creiamos em Jesus para ter nele a vida eterna. Se você já é um salvo em Jesus, então você já está caminhando na vontade de Deus. Mas além de Deus querer que nós sejamos salvos, Ele quer também que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Após a salvação, Deus nos dá o seu Espírito para morar em nós, e a vontade de Deus é que não apenas tenhamos um relacionamento superficial, mas que sejamos cheios do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 17 em diante, Paulo diz assim: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda,
mas enchei-vos do Espírito. Então a vontade de Deus também inclui que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo. O que significa ser cheio do Espírito Santo? É andar pela rua falando em línguas, profetizando lá quando chegar na padaria para comprar pão. Ser cheio do Espírito Santo é ter revelação enquanto a gente anda na rua? Não necessariamente. Pode até alguém ter essas experiências, mas ser cheio do Espírito Santo significa ser controlado pelo Espírito Santo em tudo que nós fazemos. Ser cheio do Espírito Santo quer dizer que ele domina o meu coração, a minha mente, a minha alma, a minha vida, de tal maneira que tudo que eu falo, tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu escolho fazer é dirigido pelo Espírito Santo. E essa é uma característica que todo crente deve ter. Paulo diz: enchei-vos do Espírito. Não apenas ter o Espírito, mas ter um relacionamento tão profundo que ele guie as decisões da nossa vida. Nós deveríamos, antes de escolher falar, antes de escolher agir, nós deveríamos pensar: será que isso agrada o Espírito Santo? Honra o Espírito Santo? Porque ser controlado pelo Espírito é algo que Deus quer para todo crente. Primeiro, quem é crente tem o Espírito. Romanos 8:9, ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem é de Cristo tem o Espírito Santo. E se tem o Espírito, ele diz: então vocês não andem na carne. A ideia de um crente que ora está no Espírito e ora está na carne não é uma ideia bíblica. Talvez você já tenha ouvido, como eu já ouvi alguém dizer: não, eu sou crente, mas meu braço não é. Então o Espírito não está controlando esta vida, ou pelo menos não completa, porque o braço ainda está fora de controle. Alguém pode ser crente, mas a sua mente, a sua língua, a sua visão pode ainda não estar controlada pelo Espírito. Então ele age às vezes de forma intempestiva, fala o que não deve, pensa o que não deve, enxerga apenas coisas ruins. E a vontade de Deus para nós, queridos, é que nós sejamos guiados, controlados pelo Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 6, no verso 19, o apóstolo Paulo diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que, portanto, nós não pertencemos a nós mesmos. Às vezes os crentes, quando querem dizer que Deus os defende, eles dizem assim: não, porque crente tem dono. Crente tem dono. Mas a gente precisa lembrar disso também na hora que a gente quer fazer o que quer falar o que quer agir como quer. Não, você tem dono. Eu tenho dono. E este dono é o Espírito de Deus que habita em nós. Quando nós somos controlados pelo Espírito Santo, então isso se evidenciará no fruto do Espírito. Isso se evidenciará no amor, na paz, na amabilidade, na alegria, na gentileza e nos todos os modos do Espírito mostrar o seu fruto em nós. Efésios 5, verso 19, na continuidade do texto de enchei-vos do Espírito, Paulo diz assim:
falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Se eu não ando dessa maneira, se no meu coração não está um cântico a Deus, a gratidão a Deus, se eu não estou ainda me sujeitando uns aos outros, então isso revela que ainda o controle do Espírito não está perfeito sobre a nossa vida. Ser cheio ou controlado pelo Espírito quer dizer que o Espírito é quem comanda, domina, e ele faz isso também nos guiando pela palavra de Deus, nos lembrando e nos fazendo viver a palavra de Deus para nós. Se você é salvo, você está já na vontade de Deus. Mas se você quer estar realmente, não somente na vontade de Deus de alguma forma, mas na boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu e você precisamos também ser cheios do Espírito Santo. E ainda uma terceira vontade de Deus, ou um terceiro aspecto dessa vontade de Deus para nós. Deus quer que eu seja salvo, Deus quer que eu seja cheio do Espírito, Deus quer também que eu seja santo, porque ser santo é o que Deus quer para nós. Deus quer salvar o homem, enchê-lo do Espírito e o santificar. O que significa ser santo? Em primeiro lugar, significa separado do mundo. Ele nos comprou, nos tirou do mundo. Em segundo lugar, santo significa ser purificado. 1 Tessalonicenses capítulo 4, o apóstolo Paulo diz assim, verso 1 em diante: finalmente, irmãos, depois de aplicar ou de explicar a doutrina a eles, o apóstolo Paulo, na maioria das suas cartas, tem esse padrão. Primeiro ele explica a doutrina, depois ele aplica aquilo na vida dos crentes. Então ele diz: finalmente, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como gentios que não conhecem a Deus. Os salvos devem viver em santificação, porque esta é a vontade de Deus para nós. E nesse processo, queridos, nós temos a nossa parte a fazer, mas quem primeiro age é o Espírito de Deus, que nos tira do mundo e nos dá uma nova natureza. Também ele age quando fala ao coração, quando traz a palavra ao coração. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Veja que Paulo disse: irmãos, vocês devem andar desta maneira. Paulo diz, escrevendo aos Romanos, que nós devemos mortificar a nossa carne no capítulo 6. 1 de Pedro, capítulo 4, verso 1 em diante, ele diz: ora, já que Cristo padeceu por nós, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus é que eu e você sejamos santos. Isso significa viver de maneira diferente do mundo. Às vezes alguém, sendo crente, quer viver como todo mundo vive, e diz: não, todo mundo faz isso,
Todo mundo faz assim. E às vezes alguém até quer nos convencer de que nós devemos agir assim também. Não, todo mundo faz isso. Todo mundo vive assim. Mas se fosse a sua mãe, ia dizer, mas você não é todo mundo. Isso significa que nós, quando entregamos a vida a Jesus e nos submetemos ao controle do Espírito Santo, agora Ele tem uma maneira para nós vivermos. E santidade, queridos, não diz respeito só à aparência. Santidade diz respeito, primeiramente, ao interior. Na aparência, não tinha ninguém mais santo do que um fariseu. Por fora, era bem santo, bem santo. Mas Jesus chamou eles de sepulcros caiados. E Jesus disse assim: fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para depois limpar o exterior. Porque de nada adianta ter uma aparência muito santa se o pensamento, se a mente não está santificada. E aí a malícia, a maldade ainda está reinando. É muito fácil ser santo por fora, mas se fosse só uma questão de aparência, as mulheres que usam burca coberta dos pés à cabeça não tinha mais santa do que aquela. Mas santidade não é de fora para dentro, é de dentro para fora. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 23, ele diz que o Espírito os santifique, que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Ele começa exatamente espírito, alma e corpo. Começa dentro e depois reflete fora. É lógico que quem é santo por dentro vai ser santo também por fora. Quem é santo por dentro e quer viver para agradar a Deus, não vai andar por aí com uma roupa sensual, não vai andar por aí atraindo a atenção das pessoas para o seu corpo, seja homem, seja mulher, o que seja. Isso é algo que nós entendemos, mas para que nós sejamos santos, o Espírito começa a trabalhar dentro de nós. A mente, Paulo disse assim: não vos conformeis com este mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, porque é na mente que começa a santidade, é na mente que começa a sermos diferentes. Com a mente santa nós enxergamos o melhor e não o pior nas pessoas. Com a mente santa nós vemos com mais pureza e não com mais malícia. E assim nós precisamos entender que a vontade de Deus para nós é que nós sejamos santos. Pedro, escrevendo na primeira epístola, capítulo 1, verso 15, ele diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Nós somos filhos de Deus, mas Pedro diz: como é santo vosso Pai, você também seja santo. No verso 17 ele diz exatamente: se você invocar por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. É muito fácil quando alguém está passando por uma dificuldade dizer assim: não, mas eu vou sair dessa porque eu também sou filho de Deus. Se você é filho de Deus, amém. Mas você foi chamado para viver de acordo com o seu Pai. Quando alguém é bem criado, tem um pai que é uma pessoa reta, conhecida na cidade por ser uma pessoa reta, uma pessoa
que trata bem as pessoas, é educado e tal, e alguém faz daquela mesma forma, alguém diz assim, só podia ser filho de fulano, para ser assim. Ou se o filho faz diferente, ele diz, não, você não pode fazer assim não, porque você é filho de fulano. Pois assim também é conosco, queridos. Nós somos filhos de Deus. Se você é filho de Deus, nós precisamos agir como filhos de Deus. Alguém precisa olhar para mim, para você, naquilo que fazemos, como agimos, como tratamos, como conversamos, como nós fazemos as coisas, e essa pessoa precisa dizer, só pode ser filho de Deus para fazer desse jeito, só pode ser filho de Deus para agir desta maneira, porque Deus quer que nós sejamos santos. Então veja que Deus quer primeiro que nós sejamos salvos, Ele nos comprou. Agora Ele quer que nós sejamos cheios do Espírito, controlados por Ele. Se somos salvos e somos controlados pelo Espírito, então naturalmente nós seremos santos em nossa maneira de viver. Santos por fora, mas também santos por dentro. Santos por dentro. Isso significa santidade a partir da mente, da fala, dos atos, daquilo que fazemos. E como é que nós podemos ser santos e cheios do Espírito? Aí vem a quarta coisa que Deus quer para nós. Deus quer que eu seja obediente à sua palavra. Porque só assim eu poderei ser isso que Deus quer para mim. Nós vemos que a palavra de Deus deixa claro que nós devemos ser obedientes à palavra de Deus. Quem não obedece a Deus, obviamente, não está cumprindo a sua vontade. Inclusive, somos obedientes a Deus e também somos obedientes às autoridades delegadas por Deus. Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo deixa claro que nós devemos nos submeter a toda a autoridade, porque toda autoridade vem de Deus. E quem não se submete à autoridade está indo contra Deus, que estabelece a autoridade. Como regra para todo crente, nós precisamos ser obedientes a Deus. Como filhos obedientes, nós devemos viver, porque nós temos, em primeiro lugar, o exemplo de Jesus, que foi obediente. Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo diz, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus foi obediente até as últimas consequências. E agora Ele nos chama para nós sermos obedientes à sua palavra, porque é obedecendo a palavra que nós seremos santos, transformados, cheios do Espírito. Mas quem obedece a Deus, também obedece às autoridades que Ele estabeleceu. Por isso a Bíblia dá mandamentos aos filhos, que sejam obedientes em tudo a vossos pais no Senhor. Efésios capítulo 6, verso 1 em diante, o apóstolo Paulo diz isso, também em Colossenses capítulo 3, porque nós, se somos obedientes a Deus, somos obedientes às autoridades que Ele delega. Da mesma maneira, Ele diz que as esposas devem ser submissas aos maridos, que os empregados devem ser submissos aos patrões, que todos devem ser submissos às autoridades. Não faz sentido alguém dizer que é crente e ser um filho desobediente, dizer que é crente e ser uma esposa que não respeita o marido, dizer que é crente e ser um funcionário que não obedece o patrão e faz tudo o contrário. Se você lê o que o apóstolo Paulo diz, Tito capítulo 2, verso 8 em diante, ele diz que nós devemos ser ornamento da doutrina de Deus no nosso trabalho.
Ou seja, que nós devemos ser no trabalho pessoas que alguém olhe para nós e diga assim: um crente é isso aí. Eu não sei dizer como é que está na Bíblia, mas eu sei que crente é isso aí. E crente vive desse jeito. E isso se torna atrativo para as pessoas quererem ser também aqueles que fazem a vontade de Deus, sendo crente, sendo obediente, sendo santo. É claro, queridos irmãos, este caminho de Deus para nós. Deus quer que eu seja salvo. Deus quer que eu seja cheio do Espírito. Deus quer que eu seja santo. Deus quer que eu seja obediente. Fazendo estas coisas, eu posso dizer: eu estou no centro da vontade de Deus. Deus quer ainda, e por último dos aspectos que eu tratarei nesta noite, Deus quer que eu seja grato. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, Paulo diz assim: sejam gratos em todas as circunstâncias, ou em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ele está dizendo, queridos irmãos, que em todas as circunstâncias, boas e ruins, aquelas que me agradam ou aquelas que não me agradam, mas eu devo ser grato a Deus. Não grato pelas circunstâncias, mas gratos em todas as circunstâncias. O que é diferente? Não é eu dizer: Senhor, obrigado por essa doença, mas é dizer: Senhor, obrigado, porque apesar de estar doente, o Senhor me deu vida, o Senhor me deu graça, o Senhor me deu dinheiro para comprar o remédio, o Senhor me deu ainda alegria na alma. É como aquele cidadão, né, um famoso pregador chamado Matthew Henry, diz que ele chegou em casa e disse: mulher, vamos fazer uma oração de gratidão a Deus que acabei de ser assaltado. Mas tu foi assaltado e ainda quer agradecer a Deus? Lógico. E você vai agradecer o quê? Ele disse: primeiro, que o ladrão levou o dinheiro, mas deixou a vida, que é o mais importante. Segundo, que ele não me feriu. E terceiro, que eu tinha pouco dinheiro na carteira, então ele não levou quase nada. Mas principalmente, eu quero agradecer porque eu fui o assaltado e não o assaltante. Porque ele não estava precisando roubar, nem muito menos estava nessa vida de crime. Era um servo de Deus fazendo a sua vontade. Foi assaltado, mas ainda estava grato a Deus. Deus, obrigado, porque apesar disso o Senhor guardou, livrou. O ladrão levou pouco e ainda eu fui assaltado, mas eu sou servo do Senhor, não tenho essa vida de crimes. Nós temos que entender, queridos, que inclusive por querer viver segundo a vontade de Deus, nós vamos passar por tribulações nesta vida. Por sermos santos, nós vamos passar por tribulações. Mas Pedro diz assim na primeira epístola, capítulo 3, verso 17: é melhor que padeçais fazendo bem, se esta é a vontade de Deus, do que fazendo mal. Se você decide ser crente, você vai sofrer por causa disso. Alguém vai dizer que você é besta, que você é tolo, que você é fanático, que você é um alienado, um retrógrado, um atrasado, porque você está vivendo diferente de todo mundo. Você vai sofrer por ser crente. Mas Deus, por sua graça, nos chamou para ser participante da glória de Cristo, porém também participante dos sofrimentos por causa do Evangelho. O apóstolo Paulo muitas vezes vai dizer: em tudo eu sofro por causa dos escolhidos. Nós vemos, queridos irmãos, que às vezes nós vamos passar por
sofrimento por causa da escolha de viver segundo a vontade de Deus. O apóstolo Paulo diz, 2 Timóteo 3:12, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você quer ser santo? Você vai ser perseguido. Porque tem gente que não gosta de santo. Aliás, quanto mais pecador alguém for, menos ele gosta de santo. Tem gente que critica os crentes. Fez, aprontou, viveu assim, agora que é crente, aí diz que é santo. Sim, mas é porque Jesus mudou. Jesus transformou a vida. Jesus não leva em conta o passado. Ele transforma o homem e a mulher para viverem uma nova vida nele. Mas o diabo não cessa de acusar-nos do nosso passado. Porém, se hoje somos novas criaturas, nós entendemos que vivemos cultuando a Deus naquilo que fazemos, por isso, esta é a vontade de Deus para nós. Mas se a vontade de Deus é esta para nós, queridos, então nós precisamos, cada dia, olhar para nós mesmos e ver se estamos vivendo na vontade de Deus. Vamos começar de trás para frente. Você está grato a Deus pelo que você está vivendo? Você já disse obrigado ao Senhor pelo que você tem? Porque às vezes nós enfrentamos aquela famosa síndrome da grama verde do vizinho. Achamos que o outro está melhor. Nós vamos encontrar na Bíblia alguém até perguntando, será que vale a pena? Asaf, no Salmo 73, ele começou a olhar as pessoas ímpias e disse, eles estão sempre bem, são gordos, estão com saúde, cheios de dinheiro no bolso, vivendo aí, fazendo festa e botando foto no Instagram. Se fosse hoje, Asaf diria uma coisa assim, será que vale a pena ser crente e abrir mão dessas coisas? Mas ele diz, até que eu entrei no santuário de Deus, e aí eu vi a diferença daquele que serve a Deus, daquele que não serve, o destino deles e o destino do crente. Nós precisamos olhar o nosso coração, queridos, para ver se nós estamos com o coração grato a Deus, ou estamos deixando que a murmuração muitas vezes domine o nosso dia. Eu não tenho isso, eu não consigo aquilo, só fulano e cicrano que tem assim, eu não tenho. Quando na realidade deveríamos olhar para o que temos e ser gratos a Deus. Você está vivo? Graças a Deus. Você respirou hoje o dia todo? Graças a Deus. Não precisou de um balão de oxigênio? Graças a Deus. Não precisou de fazer nenhum tipo de procedimento hospitalar? Graças a Deus. Seu rim funciona, você não faz hemodiálise? Graças a Deus. Você está respirando bem, não foi para o balão de oxigênio hoje? Graças a Deus. São coisas aparentemente tão simples, mas vá saber quem respira só dependendo do balão de oxigênio, se ele dá graças a Deus, se ele voltasse a respirar normalmente. Pergunte a quem faz hemodiálise se ele daria graças a Deus, se o rim dele funcionasse, não precisasse mais disso. E nós às vezes esquecemos de dizer obrigado, Senhor. Eu ouvi a história de um cidadão que durante o período da epidemia do Covid foi hospitalizado e durante um dia ele precisou ser entubado e usar um respirador. Mas melhorou, tiraram, recuperou-se e quando estava saindo do hospital, alguém apresentou uma conta, porque era um hospital particular. E aquele cidadão olhou para aquela conta e começou a chorar. E a pessoa disse, não, senhor, tenha calma, o hospital parcela, bota no cartão, faz alguma coisa. Ele disse, não, eu não estou chorando porque não posso pagar a conta, eu tenho muito dinheiro.
Eu estou chorando porque por um dia é esse valor aí. E tem 93 anos que eu respiro todo dia e nunca me lembro de agradecer a Deus. Se um dia custa isso aí, imagine 93 anos, quanto é que não custa? E nós precisamos então ser gratos. Deus quer que nós sejamos obedientes, sim. Mas como nós vamos ser obedientes se não conhecemos a palavra de Deus? Quando você vai tirar a carteira de motorista, você precisa ler o Código Nacional de Trânsito. Tem uma prova para ver se você sabe quantos metros bota o triângulo, o que é que diz aquela placa. Por quê? Porque você não pode obedecer às placas sem saber o que ela significa. Você não pode obedecer à lei do trânsito sem ter um conhecimento básico dela. Como eu posso ser obediente à palavra de Deus se eu não conhecer as Escrituras? Então, para eu ser obediente, eu preciso ler a palavra de Deus. Eu preciso conhecer, leia todos os dias a palavra de Deus. Pastor, eu não sei ler, mas hoje você pode ouvir a palavra de Deus. Até o aplicativo da Bíblia no seu celular, leia a palavra de Deus para você. Se você não sabe, pergunta ao seu neto de 10 anos, que ele mostra como é que faz. Mas nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Já imaginou alguém que passa no semáforo vermelho ou estaciona em cima da faixa de pedestre e o guarda vem para multar e ele diz assim: não, seu guarda, não me multe não, porque eu não sabia, eu fiz porque não sabia. E o guarda vai dizer: não, senhor, é sua obrigação saber. Se você não sabe, você está dirigindo errado. Ninguém vai chegar no céu e dizer: Senhor, eu não sabia que não era para falar mal do irmão. Eu não sabia que não era para mentir. Eu não sabia que não era para desobedecer o meu patrão. Eu não sabia. Eu não sabia. E certamente a palavra de Deus nos garante que Jesus, que o Senhor julga retamente, mas a sua palavra é nossa obrigação conhecermos. Ninguém pode dizer: eu não sabia, porque se você tem a palavra, ela lhe orienta, ela lhe guia, o Espírito lhe ensina. Nós, para sermos obedientes, precisamos conhecer a palavra de Deus. E se conhecemos a palavra e colocamos em prática, então o restante será mais fácil. Porque aí seremos santos, porque viveremos de acordo com a palavra de Deus. Seremos cheios do Espírito, porque ao buscar viver em santidade, automaticamente nós deixaremos que a vida seja regida pelo Espírito de Deus e seremos então cheios do Espírito Santo. Andar falando em línguas, cantando, profetizando, tendo visão, isso é uma consequência e é um chamado que Deus não tem para todos. Agora, andar cheio do Espírito, vivendo conforme Ele quer e, portanto, se comportando como crente em todas as circunstâncias da vida, essa é a maior obra do Espírito Santo na vida do crente, em transformá-lo em uma nova pessoa, em uma nova criatura. Aleluia! O crente não lamenta porque não aproveita as coisas do mundo, porque não tem mais prazer nelas. Porque pelo Espírito de Deus somos novas criaturas e agora Ele nos dá nova alegria, novo prazer, novo sentimento. Aleluia. Tem gente que, por ser alguém que não conhece a Deus, tem prazer em mentir, tem prazer em enganar, tem prazer em fofocar, tem prazer em levantar uma calúnia, tem prazer em fazer alguém sofrer. Mas o crente é uma nova pessoa, uma nova criatura, e agora ele tem prazer em agradar a Deus, tem prazer em honrar ao Senhor, e tem prazer em viver em humildade diante de Deus, como o apóstolo Paulo nos diz em Filipenses capítulo 2, que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos, e só fazemos isso pelo Espírito Santo de Deus e pela graça. Aleluia.
Mas se nós temos de Deus todas essas exigências para vivermos segundo a sua vontade, alguém pode perguntar: pastor, dá para viver desse jeito? Será que alguém consegue viver desse jeito? Consegue. Consegue por duas razões. Primeiro, nós temos um Senhor que é exemplo para nós. Jesus em tudo agradou a Deus, andou na vontade do Pai todos os dias, de forma que o Pai vai dizer do céu: este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Na oração sacerdotal, capítulo 17 de João, o Senhor Jesus diz assim: Pai, eu realizei a missão que me deste a fazer. Eu fiz o que o Senhor queria que eu fizesse. Isso é tão profundo, queridos. Será que quando um dia chegarmos no céu, nós poderemos chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu fiz o que o Senhor queria que eu fizesse. Eu cumpri a missão que o Senhor me deu. Eu andei como o Senhor queria que eu andasse. Eu pratiquei a sua vontade na terra. E esta é a maior glória que alguém pode ter, de no final da vida ouvirmos do Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Entre na festa do seu Senhor. Se nós somos salvos, cheios do Espírito Santo, santificados, submissos, isso significa que estamos andando na vontade de Deus. E isto, queridos, é experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas veja que o apóstolo Paulo diz: isso só é possível se você deixar que Deus mude a sua mente. Ele disse: deixe que Deus transforme pela renovação do vosso entendimento. Se não mudarmos a mente para entendermos o que significa agradar a Deus, jamais conseguiremos isso. Mas viver para fazer a vontade de Deus é o objetivo maior da vida de qualquer pessoa. Se ele ganhar o prêmio de funcionário do mês, se ele ganhar o Oscar, o Grammy, se ele ganhar qualquer prêmio que tiver aí, prêmio de melhor escritor, Pulitzer, se ele ganhar o prêmio de melhor ator ou atriz, o Oscar, de melhor cantor, o Grammy, de maior pesquisa científica, o Nobel. Mas se ele não andar conforme a vontade de Deus, todas essas aprovações ficarão aqui nesta terra. Mas andar segundo a vontade de Deus é que nos faz chegar no porvir e receber do Senhor o bem-vindo, o parabéns, o muito bem, porque andamos em fidelidade, agradando ao Senhor. Que nós possamos fazer cada dia uma autoavaliação. Se Jesus estivesse aqui, se Jesus estivesse aqui do meu lado, Jesus estivesse ouvindo, vendo tudo o que eu estou fazendo, Ele estaria sorrindo? Ele estaria satisfeito? Jesus visse o que eu falo quando eu ligo para alguém, quando eu mando mensagem no WhatsApp. Jesus visse as minhas conversas. Jesus lesse os meus pensamentos. Jesus estivesse comigo quando eu fosse na rua ou em algum lugar. Ele estaria satisfeito. Eu sairia de uma loja e Jesus sairia depois de mim, dizendo: viu aí? Meu servo, minha serva. Ou será que não seria assim? Só que eu estou dizendo se apenas para nós pensarmos, porque de fato Jesus vê tudo o que eu faço,
ouve tudo o que eu digo, vê tudo o que eu digito, vê como eu ajo, vê como eu me comporto. Mas a pergunta continua a mesma: Ele está sorrindo? Ele está satisfeito? Depois de me ouvir falar com alguém, qualquer coisa no celular, mandar uma mensagem para alguém, ou falar sobre alguém, Jesus ainda está sorrindo e satisfeito e dizendo: muito bem, meu servo, muito bem, minha serva, é assim que eu gosto, essa é a minha vontade para você, para os meus servos. Ou será que Jesus está balançando a cabeça comigo? Que cada dia esse pensamento esteja em nós, para nós desejarmos andar segundo a vontade de Deus. Deus nem sempre nos revela a sua vontade quanto à profissão que Ele quer que você siga. Nem sempre Deus vai mostrar se Ele quer que você fique aqui ou você mude para outro lugar. Na maioria das vezes Ele não vai dizer case com fulano ou com cicrano. Geralmente Deus não vai dizer gaste seu dinheiro nisso e não naquilo. Não, porque não é assim que Deus nos guia. Mas uma coisa Ele já diz na sua palavra: Ele quer que eu seja salvo, Ele quer que eu seja cheio do Espírito, quer que eu seja santo, quer que eu seja obediente, quer que eu seja grato em todas as circunstâncias. Estas coisas eu sei que Ele quer, porque é a vontade de Deus para mim. E no entanto, se eu desejar e quiser e colocar em prática tudo isso, as outras decisões da vida se tornarão muito mais fáceis, porque eu não estarei simplesmente pedindo uma revelação se eu devo ir ou se eu devo ficar, mas eu estarei perguntando: será que fazendo isso eu estarei fazendo aquilo que Deus quer? Estarei sendo salvo, santo, obediente, grato e tudo mais? Que Deus nos ajude, queridos irmãos, porque esta é a vontade de Deus para nós, que conheçamos a sua palavra e coloquemos em prática na nossa vida, e que nós possamos então a cada dia rever qual é a vontade de Deus. Não pergunte pela sua vontade apenas, nem a das pessoas. Às vezes alguém quer ser aprovado pelos outros, bota uma roupa ou escolhe a cor de alguma coisa e vai comprar e pergunta aos outros: tá bom? Tá bonito? Mas a primeira pessoa a quem devemos perguntar: tá bom? Lhe agrada? É aquele que é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso guia, Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, que é Senhor da nossa vida e, portanto, nos guia em todas as coisas. Que Deus lhe abençoe, que você esteja no centro da vontade de Deus, que você conheça a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus, que você ande nessa boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, que tudo que eu e você façamos receba do Senhor um joinha, receba do Senhor uma curtida, um coraçãozinho, um muito bem, um parabéns, porque assim nós estaremos fazendo aquilo que é a sua vontade, lhe agradando em todas as coisas, e isso será maravilhoso para mim, para você, e o mundo verá e dirá: assim é um crente, assim é aquele que agrada a Deus, e Deus será glorificado em todas estas coisas. Amém, querido? Que Deus abençoe a todos. Fiquemos com esta palavra em nome de Jesus.